Fermento Velho. Texto do Momento Espírita, compartilhado no grupo de estudo Espírita Paz e Luz Allan Kardec, do Facebook, pelo membro deste grupo, Gilberto Adamati. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Trecho de Paulo, uma fala do apóstolo Paulo, que está no livro bíblico Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Existem velhas fermentações de natureza mental, que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito, na teia de passadas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possuem uma vida pregressa, respeitável e digna, em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Quase todos nós nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade, em administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer nas obras do Senhor. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes desse jaz, contudo, são raros ainda, nos trabalhos de recapitulação na carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos de nosso Senhor Jesus. Palavras do livro Vinha de Luz, capítulo 64, por Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Segundo texto, Mensagens Ocultas, compartilhado também pelo Gilberto Adamati, no grupo de estudo espírita Paz e Luz Allan Kardec, do Facebook. A pesquisadora norte-americana Deborah Tannen dedicou 2 anos de sua vida a uma tarefa curiosa: ouvir diálogos familiares. Referência internacional no estudo da linguagem humana, ela queria entender por que se briga dentro de casa. Com o auxílio de sua equipe, escutou centenas de conversas cotidianas. Em alguns, casais, filhos, pais e mães carregaram um gravador durante uma semana. A partir desse material, Débora analisou como as palavras ditas e as não ditas podem disfarçar movimentos para aprisionar o outro ou exercer poder sobre ele. Quando o não quer dizer sim e vice-versa. Ela acredita que, ao entender essas mensagens ocultas, é possível desfazer conflitos persistentes
e driblar novas crises domésticas. Evitar, principalmente, que o diálogo evolua para a hostilidade e que provoque mágoas. O resultado está no livro Só Estou Dizendo Isso Porque Gosto de Você, que é um best-seller nos Estados Unidos. Deborah Tannen foi entrevistada por uma revista brasileira e deu respostas muito oportunas, das quais reproduzimos algumas. Por que as conversas familiares podem ficar tão ásperas? Débora responde: porque há muito em jogo. Nós esperamos mais consideração dos parentes do que de amigos ou colegas. Reagimos mais aos julgamentos da família porque sentimos como se fossem da Suprema Corte, digamos assim, avaliações inquestionáveis que eles têm de nosso valor. As conversas são carregadas pela herança de todos os diálogos que tivemos antes. Isso é transmitido pelo tom de voz, pela expressão facial e pelos pressupostos não ditos. Outra pergunta: como eles nos atingem? A resposta de Débora é: imagine um casal diante do menu no restaurante. Quando o homem anuncia que vai escolher um filé com fritas, a mulher diz: reparou que eles também têm salmão? O homem protesta: pare de criticar o que eu como. Ela se defende: eu não critiquei, só mostrei um prato que podia lhe agradar. A razão do desentendimento ao nível do que é dito é que a sugestão da mulher não era uma crítica, mas o homem sabe que ela está falando de seus excessos com carne vermelha. A impressão de desaprovação vem da mensagem oculta, baseada na história comum do casal. Entender isso evita que discussões repisem os mesmos pontos. Outra pergunta: podemos evitar as mensagens ocultas? Ela responde: é impossível, diz Débora. O mais importante é aprender a pesar como nossas intervenções poderão ser interpretadas pelos outros. Quando você oferece um conselho ou uma orientação, mesmo repleto de boas intenções, o que é dito arrisca ser recebido como crítica. Boas intenções não mudam um pressuposto básico. Se a outra pessoa não estivesse fazendo algo errado, não precisaria de conselho. A crítica está implícita no ato de oferecer a sugestão. Não há como escapar quando o conselho parte do pai para o filho, da mãe para a filha ou do irmão mais velho para o caçula. Ainda falando sobre mensagens ocultas, a escritora diz: costumo citar uma conversa travada por um casal em uma viagem de carro. Num certo momento, a mulher pergunta: você gostaria de parar para beber algo? O marido responde com toda sinceridade: não, e segue adiante. Mais tarde ele fica frustrado ao descobrir que a mulher queria ter parado e estava aborrecida. Pensa, por que ela simplesmente não disse o que queria? Mas a mulher estava chateada não porque tinha ficado com sede, mas porque sua preferência não foi levada em conta. Ela havia mostrado consideração com a opinião do marido, mas ele não tinha feito o mesmo com ela. Para entender o que deu errado, o homem deve aprender que, quando uma mulher pergunta o que ele quer, não está pedindo informação, mas dando início a uma negociação sobre o que os dois gostariam de fazer. Por outro lado, a mulher deve saber que, quando o marido responde sim,
ou não, ele está apresentando uma vontade negociável. Analisando as considerações de Deborah Tannen, podemos entender alguns dos motivos de desentendimentos familiares e buscar saber mais sobre como podemos evitá-los. Importante é saber que sempre existe uma solução para quem deseja encontrá-la. Pensemos nisso. Redação extraída do Momento Espírita com referência numa matéria de Alexandre Mansur, publicada na revista Época, da data de 6 de dezembro de 2004. Gratidão por escutar este áudio em vídeo até o final. Deus abençoe sua casa, sua família, seus projetos e toda a sua vida. Beijos de luz. Paz profunda. Tchau.